Olá, professores. Eu sou professora Vera, professora de matemática, formada pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em matemática para o ensino médio e em educação matemática e mestranda em gestão e avaliação da educação pública. É, eu já tenho quase 30 anos que trabalho como professora de matemática e a gente vai hoje nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre o descritor 12. Então, o descritor 12 é um descritor que trata da resolução de problemas envolvendo cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Então, é um descritor que, para o início desse ensino de calcular a área em malha quadriculada, é importante que o professor desenvolva um trabalho com a malha quadriculada, colocando as crianças para fazer os desenhos inicialmente, para que ele consiga perceber essa construção desse conceito de cálculo de área. Então, nesse descritor, especificamente, é trabalhado o cálculo de área e a estimativa de área, porque vão aparecer figuras, vão aparecer polígonos, e o aluno precisa fazer uma estimativa de quanto é que vai ser essa área dessas figuras nessa perspectiva. Então, nesse descritor 12, a gente tem aí vários níveis, que varia do nível 1 até o nível 8. Então, no nível 1, a gente tem aí determinar a área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas por meio de contagem. Nós temos aí no nível 5, determinar a área de um terreno retangular apresentado em uma malha quadriculada. Reconhecer que entre 4 ladrilhos apresentados, quanto maior o ladrilho, menor a quantidade necessária para cobrir uma dada região. 12.6.2. Reconhecer o metro quadrado como unidade de medida de área. No descritor 12, a gente ainda tem no nível 8, 12.8.1. Como tem duas habilidades no nível 6 e duas habilidades no nível 8, a gente pontuou a habilidade 1 no 6 e 2 no 6, e 1 no 8 e 2 no 8, e 3 no 8, porque são 3 habilidades do nível 8. A habilidade 1 do nível 8 determina a área de um retângulo desenhado numa malha quadriculada após a modificação de uma de suas dimensões. No 18.8.2, determinar a razão entre as áreas de duas figuras desenhadas numa malha quadriculada. E no 18.8.3, determinar a área de uma figura poligonal não convexa desenhada sobre uma malha quadriculada. Então para cada um desses níveis aí, desse descritor, vou apresentar um exemplo, e para a gente analisar esse exemplo, pensando em como a gente faria uma discussão com o aluno, para que ele consiga perceber, para que ele consiga analisar, para que ele consiga responder corretamente os itens referentes a essas questões. No 12.1, determinar a área de figuras desenhada em malha quadriculada por meio de contagem. O que o aluno precisa saber? Ele precisa perceber dentro dessa malha uma figura destacada e ele precisa contar essas figuras aí. Então, ele vai contar esses quadradinhos dentro dessa malha quadriculada. Muitas vezes, eles se perdem na contagem, ou conta 2 vezes quando a figura é muito grande, ou ele deixa de contar algum quadradinho. Então, ele comete esses erros na hora de responder corretamente o item. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Observe a figura desenhada na malha quadriculada a seguir. Tem aí a figura, tem a malha quadriculada e tem a figura marcada de cinza. Então, se cada quadradinho corresponde a uma unidade de área, qual a área da figura sombreada? Sombreada, ou pintada, ou achuriada,
Essa que está pintada que chama atenção. É ela que o aluno vai ter que dizer qual é a área que ela corresponde. Então, a gente tem aí uma figura, o que que esse aluno vai ter que desenvolver, que habilidades ele precisa desenvolver para responder corretamente esse item aí. Ele vai contar quantos quadradinhos estão pintados dentre esses quadradinhos aí, dentro dessa malha. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos 5 quadradinhos pintados aí. Então, 5 unidades de área. Então, eu tenho 5 quadradinhos pintados. Mas lá nas alternativas, a gente tem aí, letra A, 20 unidades. O que levaria o aluno a marcar a letra A? Nós temos aí, se a gente for levar em consideração a malha toda ela tem 20 unidades. 15 unidades. O aluno poderia pegar as 20 que estão o total e tirar, diminuir as brancas, diminuir as que está pintada, ficaria as brancas. As brancas seriam quanto? As brancas seriam 15. 6 unidades e 5 unidades, que é a resposta correta. Então, a gente tem que pensar em várias possibilidades de acerto, mas também temos que pensar nas possibilidades de erro, para a partir daí a gente tirando as dúvidas desse aluno. Nós temos aí uma outra habilidade do nível 12.1, do nível 1. Um outro exemplo. André está colocando cerâmicas no piso do seu quarto. Já foram colocados 7 cerâmicas, como mostra a figura. Se a gente olhar para essa figura ela não está toda riscada corretamente, a malha não está completa. Como é que a gente ajudaria o aluno a interpretar um item desse? Primeiramente, ele teria que fazer